Bem-vindos ao Cineclips e hoje vamos resumir o filme Equilibrium, de ficção científica e ação. No futuro, as emoções foram proibidas porque se acreditam que seja a causa da raiz de todos os problemas e conflitos humanos. Um homem está prestes a descobrir o que a humanidade tem perdido após a morte e destruição inimagináveis durante a Primeira Guerra Mundial. Um estado totalitário chamado Líbria foi estabelecido por aqueles que sobreviveram e o governo de Líbria declarou que as emoções humanas são a causa da raiz de todos os conflitos entre os humanos. As mortes de guerra e todas as coisas horríveis que os humanos fazem uns aos outros são devido à sua capacidade de sentir. Portanto, as emoções foram proibidas e todas as pessoas recebem um medicamento especial chamado Prion várias vezes por ano. Esse medicamento serve para suprimir todas as emoções humanas. Além disso, um novo braço da lei foi desenvolvido chamado Clérigo, do Gramaton. Os clérigos são responsáveis por procurar e prender as pessoas que se entregam às emoções e se recusam a tomar o seu Prion, o medicamento. Chamados de ofensores dos sentidos, eles também são responsáveis pela destruição de todos os materiais que provocam emoções humanas, como por exemplo, literatura artística e música, e clérigos são treinados em uma arte marcial especial chamada Gunata. Armado, mesmo quando confrontado com dezenas de opositores, o chefe do governo libriano é um homem conhecido como o pai que comunica sua propaganda à população o dia todo através de telas de vídeo por toda a cidade. Só que ainda há um movimento de resistência clandestino ativo que está tentando liderar o governo e lembrar como as pessoas viviam antes disso tudo. Então a polícia realizou uma batida em uma casa onde vários membros da resistência estão coletando materiais como livros clássicos e pinturas dos clérigos do Gramaton chamados John Preston e Eyre. Partridge chega ao local e é informado que vários membros da resistência estão escondidos em um cômodo da casa e Preston instrui a polícia a apagar as luzes. Ao entrar no quarto, ele chuta a porta e no escuro mostra uma habilidade incrível com sua arma enquanto mata cada membro da resistência com precisão. Após o ataque, Preston encontra um armazenamento subterrâneo contendo dezenas de pinturas, inclusive da Mona Lisa original, e ordena que todos sejam queimados. Eyre parece um pouco desconfortável no local do carro. Preston percebe que Eyre manteve um livro de poemas de Yeats com ele em vez de colocá-los em todas as outras evidências a serem registradas. Eyre diz que a equipe às vezes esquece as coisas, então ele mesmo aproveitou para registrar os dois ao voltarem à cidade principal, onde tudo é incolor e monótono, e as pessoas estão sentadas, ouvindo os discursos de propaganda do pai sobre como as emoções são uma doença, um problema do coração dos homens, e que seus sintomas são assassinatos de guerra e raiva. No entanto, agora que as emoções se foram, ninguém mais a tem, a guerra também não existe mais, o ódio não existe. Todas as pessoas são iguais e em paz. Preston diz que sempre que eles ao retornar dos Nethers para as áreas fora da cidade principal, ele sempre se lembra do motivo pelo qual que eles fazem o que fazem. Então Eyre, sem querer, zomba dele por esta declaração que chama a sua atenção. Então é que Eyre se corrige depois que Preston conhece o vice-conselheiro Dupont, que é a voz do pai, já que o pai não faz aparições públicas. Dupont elogia Preston por seu histórico impressionante e pelo fato de que ele tem uma capacidade intuitiva de sentir quando uma pessoa está se sentindo da maneira que quiser. Ele fala que quando a esposa de Preston foi capturada e executada por um crime há 4 anos, não foi ele quem fez a prisão. Ele pergunta a Preston como ele não anotou, e Preston responde que não sabe Dupont e diz que esse tipo de lapso é quase imperdoável e que ele não deveria ser mais vigilante no futuro. Essa conversa faz com que Preston pense mais profundamente sobre o comentário de Eyre no carro antes de verificar se Eyre registrou o livro de poemas como evidência e descobre que ele não fez isso. Então ele prende Eyre e diz que ele tentará fazer com que as autoridades sejam fáceis com ele. Eyre responde que os dois sabem que nunca são fáceis, que as coisas nunca são fáceis assim. Preston diz que sente muito por isso, mas Eyre ressalta que ele nem sabe o significado dessa palavra. Ele acrescenta que tudo o que ele faz, aqueles humanos foram tirados deles. Preston aponta que não há mais como ciúmes ou raiva de assassinato de guerra, nem nada do tipo. Mas Eyre diz que esse é um preço que ele pagaria com prazer. Ele pega sua arma e Preston não tem escolha, senão atirar nele. O novo parceiro de Preston, Braden, o leva para casa. Ele expressa o quão feliz está pela oportunidade de trabalhar com o Preston, porque ele é assim como o Preston. Ele também pode sentir quando as pessoas estão se sentindo em casa. O filho de Preston, Robbie, informa que viu um colega de classe dele chorando e pergunta se ele deveria denunciar isso. Preston responde dizendo que deveria. Quando chega a noite, Preston sonha com o dia em que sua esposa foi presa na manhã seguinte. Enquanto se preparava, Preston acidentalmente quebra um frasco de Prion. Robbie entra e diz-lhe severamente que ele tem que relatar esta perda ao escritório de equilíbrio. Ele até liga e diz a Brandit para pegar Preston no escritório de equilíbrio para garantir que Preston prossiga com isso. Preston chega ao escritório de equilíbrio, mas ele está fechado devido a uma suspeita de atividade terrorista. Quando Brandit chega para buscá-lo por alguma razão pela qual ele mente que ele entrou e pegou sua dosagem, os
dois invadem a casa de uma mulher chamada Mary O'Brien. Ela é suspeita de ser uma infratora de sentido. Preston tenta fazer com que ela se veja no espelho e veja o que ela se tornou por estar fora do Prion, mas é a primeira vez que ele vê ele mesmo enquanto está fora do remédio e os sentimentos o pegam desprevenido. Brandit percebe isso e eles quebram a parede e encontram uma sala secreta cheia de itens ilegais. Mary pega a arma de um guarda para atirar em Preston e Brandit tenta atirar nela, mas instintivamente Preston impede para encobrir suas ações. Ele rapidamente diz que eles precisam dela para que possam interrogá-la e até quem sabe encontrar outros infratores, já que ela não conseguiria ter coletado isso tudo sozinha na sala do interrogatório. Preston tenta pegar Mary e desistir dos outros nomes dos infratores, mas ela começa a questioná-lo do porquê fazer isso. Em vez disso, ela pergunta por que ele vive. Ele responde que vive para proteger esta grande sociedade. Ela aponta para fora que esta é uma resposta circular, já que ele existe para continuar sua existência, mas qual é o sentido? Então ele pergunta por que ela vive, e ela responde que vive para sentir as emoções. Porque sem sentir a respiração humana e os batimentos cardíacos são apenas relógios. Em seguida, vemos que o Preston tem um sonho de ansiedade e ele acorda com o coração acelerado pela janela. Ele vê o sol nascendo sobre a chuva, produzindo um lindo arco-íris, e isso o enche de emoções. Isso assusta ele, então ele corre para tomar seu Prion, mas algo o impede no último segundo. Então, assim mesmo, Preston chega em seu escritório, onde sua mesa é igual a de todos os outros, e isso o incomoda. Brandit chega e o leva para uma batida que está sendo conduzida em um esconderijo de resistência. Durante o ataque, Preston olha nos olhos de um homem moribundo pela primeira vez, sem um Prion, e isso o horroriza. Em seguida, ele encontra uma sala cheia de artes também e outros itens ilegais que ele examina com grande curiosidade. É que então ele encontra um disco vinil de Beethoven e ao tocá-lo, o bey da música o domina. Depois, a polícia informa Preston e Brandit que encontraram alguns animais que os resistentes mantinham. Brandit dá a ordem para atirar em todos os cães de estimações e Preston não consegue assistir a visão horrível de um cachorro correndo para Preston e ele não consegue deixá-lo ser morto. Ele o pega para fora. Brandit percebe que seu comportamento está estranho mais uma vez. Logo após isso, Preston passa algum tempo observando Mary através das câmeras de segurança e parece que ele está desenvolvendo sentimentos por ela. Ele examina todos seus itens confiscados e cheira uma fita com o cheiro dela e é assustador para ele, pois logo em seguida, Preston vai até o local para libertar o cachorro, mas ele não consegue deixá-lo lá. A polícia chega e eles encontram o cachorro e tentam prender Preston, mas usando seu treinamento com arma de cota. Ele chega em sua casa e esconde todas as suas doses de Prion não utilizadas atrás de seu espelho. No dia seguinte, Preston está treinando junto a seu amigo Brandit. Enquanto estão juntos, Brandit dá a entender que sabe que Preston matou o policial ontem à noite. Ele não diz isso abertamente, apenas ressalta. Ele diz que um favor foi feito, porque agora o pai tem dado a ordem de erradicar completamente a resistência usando força total. Em seguida, todos os policiais e os clérigos atacam os esconderijos da resistência com todas as suas forças, acabando com todos os membros da resistência durante um dos seus ataques. Alguns membros da resistência estão prestes a atirar em Preston, mas ele os pega e diz para eles correrem, e eles ficam desconfiados do porquê ele ter feito isso, porque um clérigo os ajudaria quando Preston mata vários policiais para lhe dar uma chance de fuga. Agora eles estão convencidos de que ele está do lado deles, mas infelizmente eles caem direto em uma armadilha do Brandit. Então Brandit oferece a Preston a chance de acabar com todos eles ali, mas os membros da resistência que sabem que o Preston pode sentir, sinalizam para ele não fazer isso, porque sabe que ele não seria capaz de viver com a sensação de que o Preston faria esse tipo de coisa. Então ele decide devolver a arma para Brandit e diz a ele que será bom para ele fazer isso. Os membros são executados, enquanto Preston se afasta frustrado com toda essa situação. DuPont diz que ele se tornará o instrumento do pai contra toda essa resistência. Ele irá localizar e destruí-los de uma vez por todas. DuPont fica satisfeito por Preston vasculhar as pertences de Arrow e encontrar uma foto dele e de Mary nele também. Ele percebe que eles eram amantes. Ele mostra para Mary e o questiona sobre Arrow. Quando ela ouve que Preston foi quem matou Arrow, ela fica furiosa e tenta atacá-lo durante a luta. Preston apenas consegue admirar sua beleza de perto pela primeira vez. Preston percebe a palavra liberdade escrita atrás da foto do Arrow e Mary e percebe que é uma pista que ele dirige para os libertados. Na sala de leitura, onde ele interroga violentamente o homem responsável e descobre que Arrow costumava ir lá com um homem chamado Jurgen. Ele percebe que uma seção da parede está fora dos limites e descobre que através dessa seção há uma entrada para a sede subterrânea da resistência, que ele encontra Jurgen
que é o líder da resistência. Jurgen diz a Preston que a resistência o está observando há algum tempo, mas eles ainda precisam testá-lo usando um polígrafo para ter certeza de que ele realmente é capaz de sentir. Jurgen faz um teste falando da Mary e o fato de que ele fareja uma fita que faz seu cheiro rastejar. Depois Preston pergunta a Jurgen como ele pode ajudar a resistência e Jurgen responde que ele pode matar o pai. Preston então retorna à cidade, onde é capturado pela polícia e levado para DuPont. DuPont fica furioso porque ouviu um boato de que um dos seus clérigos se tornou um ofensor. Parece até que por um momento ele sabe quem é Preston, mas então ele pede a Preston para encontrar este clérigo na próxima vez que Preston visitar Mary, e ela não entende porque ele está vindo vê-la quando ela será executada amanhã. Então ela percebe que ele está sentindo e estende a mão para confortá-lo. Preston novamente se encontra com Jurgen e eles planejam como vão matar o pai. Preston o fala que será muito difícil, já que o pai nunca concede uma audiência a ninguém, porque o risco de assassinato é muito alto. Ele então expressa algumas dúvidas, questionando se matar o pai será mesmo a melhor forma de realizar isso. Jurgen diz que a rede de resistência é maior do que Preston percebe, que eles têm bombas estrategicamente colocadas em Prion. Assim que receberem a notícia de que o governo não tem mais nenhum líder, eles irão acionar as bombas e interromper o fornecimento de Prion. A partir daí, a natureza humana fará o resto, enquanto Preston está saindo da reunião. Jurgen o aconselha a não ver Mary pela última vez um pouco antes da execução, porque isso não vai ajudá-la. Preston não ouve seu conselho e vê Mary sendo levada para ser executada. Ele não consegue se controlar e corre para tentar salvá-la, mas é tarde demais. Ela é incinerada diante de seus olhos. Ele sai chorando incontrolavelmente no meio da rua, onde Brandt o pega e prende. Ele leva o Preston diante de DuPont e afirma que eles rastrearam sua arma. Eles descobriram que ele estava no local quando aqueles policiais foram assassinados. No entanto, o rastreamento revela que na verdade era a arma de Brandt que estava à mão no momento dos assassinatos, e Brandt percebe que Preston o estava armando para ele o tempo todo. Preston diz a DuPont que Brandt é o clérigo comprometido que eles discutiram anteriormente a Brandt está preso. DuPont diz a Preston que sua casa será revistada de qualquer maneira, pois esse é o protocolo e tem que ser seguido. E então, enquanto Preston expressa o desejo de encontrar o pai em troca de destruir a resistência que ele realizará muito em breve, DuPont concorda que Preston corre para sua casa para recuperar o Prion que está escondendo atrás do espelho antes que a equipe de busca descubra. No entanto, ele descobre que Rob já fez isso por ele. É revelado que seu filho e sua filha estão fora do Prion desde que sua mãe foi presa e morta. Preston fica feliz em seguida, e então Jurgen faz Preston prendê-lo e a todos os principais líderes da resistência para que ele possa conseguir uma audiência com o pai. Quando Preston chega para conhecê-lo, ele descobre que precisa passar no teste do polígrafo, mas quando ele senta na cadeira e Brandt chega, ele descobre que é tudo uma armação para a prisão dele. O objetivo do Brandt era dar a ele uma falsa sensação de vitória, porque ele estava sendo preparado pelo pai para se infiltrar na resistência o tempo todo. Então Preston fica muito chocado mais uma vez ao saber que o verdadeiro pai está morto e DuPont está se passando por seu pai. Ele é o chefe do governo agora. DuPont afirma que por causa de Preston ele derrotou a resistência sem quaisquer incidentes, mas só então Preston saca suas armas e mata todos os guardas na sala. Então Preston vai até o escritório de DuPont, matando todos os seguranças no caminho de uma forma épica. Ele entra na sala e é confrontado por mais guardas carregando espadas. No entanto, ele acaba com eles também. Então Brandt se aproxima para lutar com ele, mas ele não é páreo para o clérigo. Finalmente, Preston e DuPont pegam armas, levando a uma luta épica de cota entre os dois mestres. Depois de uma luta intensa e sanguinária, Preston emerge vitorioso, mas DuPont implora para que ele pare. Ele diz que agora Preston sabe como é o sentimento. Ele realmente acha que vale a pena o preço? Preston se lembra de Mary e diz que pagará esse preço com prazer. Ecoando as últimas palavras de Arrow para ele mata DuPont em seguida. Preston corta todos os vídeos de propaganda na fonte e vigia a cidade, enquanto as bombas explodem por toda parte e a resistência toma conta dos prédios do governo. Ele agarra a fita de Mary e sorri no final. Muito obrigado por ter ficado até o final. Eu peço para que você se inscreva aqui no Cineclipes, pois todos os dias vídeos ao meio-dia. Conto com você, até a próxima.